Sempre que um ano começa, muitas famílias renovam um componente em casa, que é o calendário. Esse aqui marca o dia 1º de janeiro, Dia Universal da Fraternidade. Mas o 1º de janeiro também se chama calenda. De onde vem o termo calendário? Vem do dia da calenda, o primeiro dia de cada mês na Roma Antiga. Na Roma Antiga, os meses eram fixados a partir dos ciclos da lua. Então a calenda marcava a virada de um ciclo lunar. Mas o mês também era permeado por outros dias festivos, como os idos e as nonas. Os idos representavam a metade do mês, por volta do dia 14, do dia 15, e as nonas eram intercaladas entre os idos e as calendas. As calendas, nonas e idos eram dias reservados para festividades, para o culto aos deuses romanos e representavam o dia do descanso semanal, porque elas ocorriam a cada 7 dias, sempre que uma fase da lua se alternava com outra. O dia semanal do descanso é importante, não é apenas um fator religioso, é um fator prático de bom senso para a recuperação do corpo e da mente para mais uma semana de trabalho. As grandes religiões monoteístas guardam o seu dia do descanso semanal. Para os judeus é o sabá, o sábado. Para os cristãos é o domingo. E para os muçulmanos, geralmente é a sexta-feira. Os romanos antigos guardavam o dia do descanso semanal, não especificamente por uma sexta-feira, por um sábado ou por um domingo, mas justamente pelas calendas, nonas e idos. O termo calendas caiu em desuso, assim como as nonas, mas algumas pessoas ainda falam em idos. Por exemplo, na música do Camisa de Vênus sobre o Sincaxambó, o cantor revela que o pai dele comprou o carro nos idos de 63. E nós podemos fazer um exercício de transportar esses termos para o nosso tempo e adaptá-los para a nossa realidade. O que seria uma calenda hoje em dia? Não necessariamente o primeiro dia do mês, mas talvez o quinto dia útil do mês, onde muitas pessoas recebem o seu salário e muitos empresários fazem o seu prolabore. Você sabe, empresário, que você não pode misturar as contas da empresa com as contas da família. Você precisa de um prolabore, e se esse prolabore for determinado num dia do mês, esse seria o seu dia da calenda. Nos fundos imobiliários e nos fiagros e mesmo nos fundos de infraestrutura, o FIINFRA, o que seria a calenda? Seria o dia do anúncio da entrega do próximo rendimento. Aqui no canal do professor Baroni, ele comemora a calenda mesmo sem saber, porque é uma tradição nesse canal comentar os rendimentos dos fundos imobiliários por volta do dia 30, 31 de cada mês. Na sua calenda, se você investe em fundos imobiliários, fiagros e FIINFRA, é importante que você reserve uma parte do dinheiro que você recebeu para fazer o aporte no próximo ativo gerador de renda passiva. Esse é um dia importante para o investidor de fundos imobiliários, pois os rendimentos desses fundos imobiliários são entregues nas nonas e nos idos. Você tem fundos imobiliários que entregam rendimentos por volta do dia 10, outros por volta do dia 15, outros por volta do dia 20 e 25 e assim por diante. São datas que você pode comemorar sim, mesmo que você receba centavos nessas datas. É importante comemorar porque você marca a passagem do tempo e você divide grandes metas em metas pequenas. E se você não treinar para comemorar metas pequenas, de repente você não alcança as grandes metas. Com o tempo, o investidor de fundos imobiliários, FIAGROS e outros fundos que pagam rendimentos mensais poderá fazer 2 aportes no mês.
um aporte na Calenda, quando ele separa parte do dinheiro que ele recebe no salário pro labore. Já o segundo aporte em um ativo gerador de renda passiva poderá ser feito nos idos de cada mês, quando os rendimentos dos fundos imobiliários, por exemplo, forem suficientes para compensar um novo aporte. Assim, você acelera o seu fluxo de caixa. Quanto mais acelerado for o seu fluxo de caixa entre aportes e rendimentos relacionados com ativos geradores de renda passiva, mais rapidamente você consegue ativar a força dos juros compostos. As calendas, nonas e idos podem cair em dia de semana corrida, em dia útil de trabalho, em dia que o mercado, a bolsa, está funcionando. Por isso, você pode comemorar também, mesmo sendo num dia de trabalho. E dessa forma você pode resgatar e preservar culturas e tradições. Porque quando a sociedade esquece o dia semanal do descanso e esquece o dia semanal para comemorar algo, ela só fica centrada em trabalho e nós sabemos onde isso vai terminar. Em burnout, em ansiedade, em depressão, em desespero, em falta de um sentido para a vida. Pense no dia do descanso como uma abertura numa parede, onde você instala uma porta ou uma janela. Você consegue imaginar uma casa com paredes sem portas e janelas? É uma casa sem função, sem acesso. Você precisa dos vazios dando sentido para aquilo que está repleto. Uma das belezas dos fundos imobiliários, dos fiagros e de outros fundos que pagam rendimento mensal é justamente isso. Eles pagam rendimento mensal. E isso pode casar com a sua rotina para dar um tempero no seu cotidiano. E é por isso que eu resgatei esses termos calendas, nonas e idos. Desejo para você um ano fenomenal de sucesso, prosperidade, saúde, proteção e tudo de bom que essas coisas trazem para você e para sua família. No mais, um grande abraço e até a próxima!